Então, eu acho o Jorginho um nome mais pesado e eu acho um talento maior do que o Depay. E o Jorginho, pelas notícias, eu vi que o salário do Jorginho vai beirar os 3 milhões de reais por mês. Ah, ele veio livre, não teve o valor de compra, tá bom. Mas só de você pagar quase 3 milhões de reais por mês para um jogador... O meio-campo do Flamengo já tem De La Cruz, Gerson, Arrascaeta, Pulgar. É o melhor meio-campo da América, na minha opinião. Eu não vejo nenhum meio-campo da América em nenhum time melhor do que esse. Agora chegou um cara que é um dos grandes meio-campistas dos últimos anos do futebol internacional. Essa é a verdade. Né? E que aqui é um cara profissional, um cara que se cuida. Esse é só meu adversário na Libertadores. Então, que e até a Libertadores, chato. você imagina só o que não vai estar esse time do Flamengo. Não quero imaginar nada. E aí você pode montar ali, sei lá, um quarteto, né, com o Pulgar, que fica à frente da zaga, Gerson, ele e Arrascaeta. Aí sai o De La Cruz do time? Os pitbull. Você tira o De La Cruz do time? Não, olha, a questão é a seguinte, se o Felipe autorizou a contratação, ele tem um plano. Mas, gente, na minha opinião, o Jorginho vai disputar a posição no meio-campo do Flamengo. Tem um elenco incomparável. Ficou ainda mais incomparável? Não, isso ganhou um ar? Incomparável! Vai ganhando ar. Agora, hoje ele disputa a vaga no meio-campo do Flamengo. Hoje ele disputa a vaga. Se o De La Cruz estiver trincando, sorrindo para jogar, ele não toma a vaga do De La Cruz. Tem certeza disso? Muito obrigado, me ajuda muito. E se o Gerson jogando o que joga, ele não tem onde jogar. Se não tiver... Salve, salve, nação! Vambora com mais um vídeo falando sobre o nosso Flamengo. E hoje o Flamengo anunciou Jorginho. É isso mesmo, Flamengo hoje, nessa sexta-feira, o Flamengo acaba de anunciar recentemente, algumas horas atrás aí, Jorginho como novo jogador do clube, assinou um contrato de 3 anos com o Flamengo. E vamos reagir aqui, né, o que a mídia esportiva falou sobre essa nova contratação do Flamengo, né? Fazendo um react aqui completo de vários programas esportivos, comentarista, o que eles estão falando com a chegada de Jorginho ao Flamengo, né? Então, sem mais enrolação, vamos embora com mais um vídeo aí, que o importante é o vídeo aqui. Então, deixe seu like, deixe seu comentário também, que ajuda demais. Tamo junto e vamos embora com mais um vídeo sem mais enrolação, hein, galera. Vambora. Like. Jorginho chega ao Flamengo. É um nome de muito peso no futebol brasileiro. Para mim, depois do Neymar, é o Jorginho. Para mim, o Jorginho foi mais que o Depay no futebol europeu. Foi campeão de Euro. Se eu não me engano, foi campeão de Champions pelo Chelsea. Ele foi campeão da Champions, Bruno? Ele já tinha saído. Da Champions com o Chelsea. Sim. Foi campeão da Champions com o Chelsea. Campeão de Euro. Titular absoluto de seleção italiana. Então, eu acho o Jorginho um nome mais pesado e eu acho um talento maior do que o Depay. O negócio o Jorginho estava lesionado, né, recentemente lá no Arsenal. Quero ver a forma física que ele vai chegar no Flamengo. E o Jorginho, pelas notícias, eu vi que o salário do Jorginho vai beirar os 3 milhões de reais por mês. Ele veio livre, não teve o valor de compra, tá bom. Mas só de você pagar quase 3 milhões de reais por mês para um jogador, tem que valer muito a pena. É aquilo que o Mauro César fala aqui do Depay. O Depay ganha 3 milhões por mês. Ele tem que decidir Libertadores que ele não decidiu. Ele tem que decidir Sul-Americana que ele não decidiu. E o Jorginho, para mim, chega com essa pressão, né? De ter que entregar, é uma estrela internacional, né? Que chega a esse Flamengo. Eu vou perguntar pro Raí e pro Bruno, mas eu rarissimamente, Bruno Prado, né? E você me conhece bem, Bruninho. Eu rarissimamente fico em cima do muro. Agora, nesse caso, é o tipo do jogador que eu preciso esperar para ver qual o Jorginho que chega ao Flamengo. Porque se chegar um Jorginho bem fisicamente, pelo menos, para mim já vale a pena. Já vale a pena arriscar. É um cara com talento muito acima da média para o futebol brasileiro. Agora, a gente sabe que muitos jogadores que retornam ao Brasil, ou grandes estrelas que vêm para o Brasil, voltam longe da sua melhor forma física, né? Ou seja, o Raí mesmo já disse, o Arteta pediu o Jorginho. Se o Arteta liberou o Jorginho, é porque já não é aquele jogador que ele pediu para contratar. Já não é aquele jogador que ele conta tanto. Agora, se for tecnicamente falando, vale a pena.
pro Flamengo. Ah, tecnicamente ele não rendeu pro Arsenal, mas pro Flamengo vale muito. Eu só tenho medo é do físico. Se esse cara vai se lesionar muito, se esse cara não vai. É o tipo do jogador que só vendo o departamento médico, a fisiologia passando um relatório, que eu acho que tem como dizer, vale esse investimento. Se for pela bola, vale muito. Agora, Bruno, pelo que você acompanha do futebol europeu, o Jorginho vinha jogando, ele tem um histórico de lesões, porque pelo jeito ele não tem histórico de lesão, né? Quem acompanhou a trajetória do Jorginho no futebol da Europa sabe que ele é um jogador de muita qualidade. Tem muita gente que está falando do Jorginho aqui, dizendo coisas, um jogador comum. Tem 2 caminhos aí. Ou é inveja, porque não está no time dele, ou não conhece o Jorginho. Porque falar que o Jorginho é um jogador comum, desculpa, não conhece a trajetória do Jorginho. O Jorginho joga pra caramba, meu rapaz. Olha aí, o homem aí, olha lá. Estivemos juntos, Jorginho tranquilo, um cara bacana, chegou muito simpático, ao lado da esposa, ao lado do filhinho, né? E vem aí para esse desafio. A trajetória dele é espetacular, ele saiu com 15 anos. De Santa Catarina, foi lá para a Itália e lá ficou na Europa até hoje, 17 anos na Europa. Pela primeira vez, ele vai jogar num time aqui no Brasil, né? E vai jogar no Flamengo. E ele disse para mim, você vai ver na matéria, estou vindo para o time certo. Então vai ser algo espetacular. Então se liga lá na Flamengo TV que vai ter um vídeo do dia do Jorginho. Deixa eu compartilhar aqui a tela. Vocês agora. Olha aí, ó. Olha o Jorginho aí, ó. Assinando o contrato. Ali com o José Boto, que é o diretor de futebol do Flamengo. Contrato até 2028, até metade de 2028. São 3 anos de contrato. Jorginho, pela primeira vez no futebol brasileiro, a família dele está empolgadíssima. Imagine isso, gente. Ele saiu com 15 anos de Imbituba, Santa Catarina. Foi para Itália para jogar no Hellas Verona, na base. Ele jogava no Brusque aqui. Aí lá ele foi, né? Hellas Verona, Napoli, Chelsea, Arsenal, seleção da Itália. E agora vem jogar no Brasil. E está no Brasil e é do Mengão. E aí os invejosos, tem muito invejoso, que se o cara tivesse ido para o time dele ia estar falando, ele joga muito. Tem um monte de invejoso falando, é jogador comum, é jogador que pega a bola e toca para o lado. Esse cara aí já está velho, está em final de carreira. Isso aqui, ó. Ai, meu cotovelo. Traz um gelinho aí para botar no cotovelo. Quem fala isso, eu repito. 2 coisas. Ou está com inveja da vinda do Jorginho para o Flamengo, ou não acompanha o Jorginho e não sabe quem é o Jorginho, né? Porque nós temos vários exemplos no próprio Flamengo, recentemente, de jogadores com o perfil do Jorginho que vieram da Europa e que se deram muito bem aqui. O Alexandro, por exemplo, é um jogador que atualmente tem a idade do Jorginho e está jogando muito bem aqui, inclusive é titular da seleção brasileira, jogou bem ontem, né, numa atuação do Brasil que não foi boa. O Danilo vem de lesões, ainda está, né, pegando o ritmo, mas você vê que é um jogador muito diferente. Recentemente tivemos o Felipe Luiz, que hoje é técnico do Flamengo. Pô, o que o Felipe Luiz jogou aqui é um absurdo, né? E as pessoas também não valorizavam muito o Felipe Luiz aqui. Felipe Luiz, tal. O Rafinha jogou muita bola aqui. O brasileiro, ele não acompanha o futebol europeu. O povão não vê o futebol europeu. O cara vê o time dele aqui, vê quando tem um jogo que chama muita atenção. Real Madrid e Barcelona. Domingo teremos um jogo extraordinário, né? Lamine Yamal, que tem idade para ser filho do Cristiano Ronaldo, os dois competindo pela taça da Nations League. Vai ser um jogo espetacular. Aí a galera vê. Agora, tirando isso no dia a dia ali, os campeonatos, por exemplo, o Arsenal e Brighton, o povão não vê esse jogo.
Quem vê esse jogo é a galerinha que curte o videogame, é o fanático por futebol internacional, é o jornalista que trabalha com isso, o povo, o seu Zé ali da birosca, o seu Antônio da padaria, eles não veem isso aí não. Que o meio-campo do Flamengo já tem De La Cruz, Gerson, Arrascaeta, Pulgar. É o melhor meio-campo da América, na minha opinião. Eu não vejo nenhum meio-campo da América em nenhum time melhor do que esse. Agora chegou um cara que é um dos grandes meio-campistas dos últimos anos do futebol internacional, essa é a verdade, né? E que aqui é um cara profissional, um cara que se cuida, pode fazer muita diferença, muita diferença. E aí quem vai sair para a entrada do Jorginho? Pois bem, hoje saiu uma informação, o primeiro a dar essa informação foi o Mauro César Pereira, dizendo que o Gerson, que renovou o seu contrato recentemente com o Flamengo, o Zenit da Rússia, de novo quer levar o jogador. E nesta renovação que o Gerson fez, até 2030, a multa dele ficou estipulada em 30 milhões de euros. E aí começou o disse-me-disse, poxa, o Flamengo renovou o contrato, mas deixou uma multa baixa. E aí o Flamengo divulgou a seguinte nota. Olha, eu vou mostrar isso aqui para vocês. Olha a nota que o Flamengo divulgou. Estão lendo aí, ó? Lê aqui, ó. O Clube de Regatas do Flamengo esclarece mais uma vez que não tem interesse em negociar nenhum de seus jogadores neste momento. Atenção, a saída de qualquer atleta só poderá ocorrer mediante o pagamento integral da cláusula de rescisão e com o desejo do próprio jogador em deixar o clube. Então isso aqui é o seguinte, minha gente, isso aqui é o Flamengo se defende. Jorginho é um jogador muito celebrado na Europa, estava no futebol inglês, tem um belo currículo e agora chegando no Flamengo. O quanto ele acrescenta para esse time? Vocês imaginam que ele possa jogar com a Arrascaeta, substituir o Arrascaeta, de repente jogar um pouco mais recuado? Qual seria a função correta para ele, hein, Ronaldão? Rapaz, tô aqui pensando com a cabeça do Felipe, né, velho? Falou, pô, se esse esquema aqui não der certo com 15 minutos, eu posso mudar o jogo todo com outros jogadores e com peças espetaculares. Aí é o que vai acontecer. Ele pode recuar um pouquinho mais o Jorginho, espetar com o Pedro ali, ou encostando junto com a Arrascaeta. Ele pode fazer uma diferença enorme aí com o time dele, do começo ao final do jogo, né? Ele pode mudar a postura da equipe, colocando todo mundo pro ataque em 10 minutos, nem isso. E não caindo, né, ritmo, a qualidade da equipe, ritmo. Não. Ah, esse é só meu adversário na Libertadores. Então, que e até a Libertadores, chato. você imagina só que não vai estar esse time do Flamengo. Não, não quero imaginar é nada. E aí você pode montar ali, sei lá, um quarteto, né, com o Pulgar que fica à frente da zaga, Gerson, ele e Arrascaeta. Aí sai o De La Cruz do time? Soltar os pitbull. Você tira o De La Cruz do time? Olha, a questão é a seguinte, se o Felipe autorizou a contratação, ele tem um plano. Mas, gente, a temporada é muito longa. O Flamengo está disputando todas as competições. É um time que ele tem diversas frentes, ele tem que ter elenco. Ele não está pensando, nós podemos pensar em, vai ser titular, não vai, qual é a posição ideal. Mas o Felipe está pensando em rechear ainda mais esse grupo que é muito bom. Até porque o Arrascaeta, às vezes, tem lesões, né, que acaba atrapalhando ele na sequência. E também a questão do Jorginho, a adaptação ao futebol brasileiro, né, Renata? A quantidade de jogos. Ele, de repente, não vai conseguir ter uma sequência de jogos assim como os brasileiros aqui é acostumado a jogar. Então, de repente, como você falou, priorizar o elenco. Então, o Flamengo tem 2 times aí que pode colocar um no Brasileiro, um na Libertadores. Esse assunto já me deu calafrios, vou mudar rapidinho. Peraí,
quero começar esse emparelhamento com o Pascoal e Rafa. Pro Pascoal, como que é? Tô com saudade desse embate. Aí a imagem dele, achei a imagem dele lá, tudo mais. Mas peraí, anuncia a contratação do Jorginho, mas depois eu vou querer a imagem no Pascoal, que o Pascoal não tá nem falando. Ele tá só colocando uma carinha mortinha. Então eu vou começar com o Rafa. Rafa, joga no lugar de qualquer um. Oi. E aí? Tira só... Não, do qualquer um não. No lugar do Gerson não joga. Ah, no lugar bom. do Pulgar joga com sobras. E no lugar do De La Cruz, em alguns jogos, joga. O Felipe Luiz já disse em algumas entrevistas coletivas que a intenção dele é ter o Flamengo com variações de jogo adaptáveis à realidade, às circunstâncias do adversário, do estádio, da tal dosagem de carga. O Flamengo tem aí também 3 competições depois do Mundial que vai tentar dar o valor semelhante. A Libertadores é a prioridade, mas tem, obviamente, o Brasileiro, do qual é líder, e também a Copa do Brasil. Então, em alguns casos, pode ser que ele faça uma dupla ali mais consistente com o Pulgar. Em outros casos, pode ser que ele jogue com o Deus de segundo homem e o Pulgar fora. E o Alan não vai jogar, e o menino Everton Araújo também dificilmente vai jogar. Eu não vejo o Jorginho, tecnicamente, num Flamengo de alta performance, chegando para ser banco. Embora faça novamente a ressalva que fiz no início do programa, não está jogando hoje o que jogava 1 ano, 2 anos atrás. Não é a mesma... A Premier League acabou agora há pouco. Dos 38 jogos do Arsenal na Premier League, ele fez 15, sendo apenas 9 como titular. Nenhum gol, nenhuma assistência, nenhuma participação em gol. É um volante, tudo bem, mas sempre é um jogador que se apresenta para o jogo, que participa das jogadas com a bola no pé. Né? É um cara que tem qualidade para isso. Então, não está jogando aquilo que a gente sabe que ele é capaz de jogar. Mas, ainda assim, vindo de um time de um campeonato de alta performance, tendo feito a força que ele fez para jogar pelo Flamengo. Ele queria muito jogar no Flamengo. Ele tinha um desejo enorme de jogar pelo Flamengo. Então ele chega numa condição de estímulo, de vontade, de empolgação muito acima. Eu acho que em condições normais de temperatura e pressão, né, Zé Elias? Na CNTP, para mim, o Jorginho chega e joga. Na minha opinião, o Jorginho vai disputar a posição no meio-campo do Flamengo. Tem um elenco incomparável. Ficou ainda mais incomparável? Não, isso ganhou um A? Incomparável! Vai ganhando as. Ganhou mais as? Vai ganhando as. Você imagina um jogador desse, campeão europeu, jogou pela seleção italiana, né, fez gol decisivo, importantes para a seleção da Itália. Jogava no time... Fez falta hoje, inclusive, hein? No Chelsea fez gols muito importantes no Chelsea, quando ele passou pelo Chelsea. Era um jogador titularíssimo. Agora, hoje, ele disputa a vaga no meio-campo do Flamengo. Hoje ele disputa a vaga. Se o De La Cruz estiver trincando, sorrindo para jogar, ele não toma a vaga do De La Cruz. Tem certeza disso? Muito obrigado, me ajuda muito. E o Gerson jogando o que joga, ele não tem onde jogar. Se não tiver... Peraí, desculpa, Silas, é que o Pascoal você conhece. E o Pulgar? Pascoal, é o seguinte... No lugar do Pulgar, nem pensa, porque ele é segundo volante. Trinco é só o Pulgar. Jogo do Flamengo. Felipe Luiz precisa substituir. Jorginho agora vai pro banco, na sua opinião. Puxa. Ele olha pro banco, como é que é o Felipe Luiz? Acha graça de tudo, ele começa a rir. Entra ali pra dar uma mãozinha pra mim ali de segundo volante ali, Jorginho. Entendeu? Ele pode fazer uma variação tática no time do Flamengo. O Flamengo pode jogar com 2 volantes, 2 meias e 2 atacantes. Puxa vida, você já pensou? Cebolinha. Cebolinha tá no banco. Cebolinha. Luiz Araújo. Bruno Henrique. Luiz Araújo. Mas... Falta o centroavante. Mas eu passo a ter um detalhe. Qual que é o detalhe, Ciro? Na final da Copa do Brasil contra o São Paulo no Morumbi, eu estava lá no Morumbi. Você olhava para o banco do Flamengo, meu Deus do céu, era uma seleção. Mas tinha um outro cara, chamado Sampaoli. Era uma seleção. Tava no banco. E a coisa não... E o São Paulo foi lá e foi campeão. O Flamengo teve problema. Depois de Pablo Mari e Rodrigo Caio, o Flamengo teve Davi Luiz, o Flamengo teve Léo Pereira, Léo Ortiz, Pablo, trouxe um monte de gente para jogar ali. Fabrício Bruno, e não deu certo. Encaixou agora.
Encaixou agora, não faz muito tempo. E quem que era o cara que fez muita falta no Flamengo quando foi embora? O tal... Porque tá chegando a hora pro Flamengo também com reforço, hein? Tudo bem, pessoal? Um beijo a todos, abraços, enfim. Eu fico muito ansioso por esse momento aí de comparar equipes europeias com equipes sul-americanas, investimentos. É algo que eu me delicio, estudo profundamente para participar desse quadro com vocês aí. Mas vamos lá. Tudo bem? Um abraço. O Flamengo que já tem aí, enfim, está por anunciar oficialmente, né? Mas enfim, já está nas redes aí. O Jorginho chegou ao Rio de Janeiro, desembarcou muito rapidamente, passou ali por uma saída do Salão Nobre no Rio de Janeiro, do aeroporto internacional, chegou com algumas malas, deu um aceno para algum Chapolin, nosso Chapolin, Bruno, estava por lá. Então deu um aceno bem breve, entrou numa van e já se direcionou para fazer exames médicos, para assinar contrato por 3 anos. E aí depois já seguiu para o Ninho do Urubu, onde está por lá e aí deve posar com a camisa rubro-negra, enfim, todo aquele procedimento natural para ser o reforço do Flamengo para o Mundial de Clubes. Esse Mundial que está chegando por agora, dia 16, o Flamengo estreia contra o Esperance da Tunísia. Mas até o dia 10, terça-feira, a janela especial da FIFA está aberta. Então o Flamengo ainda busca mais reforços, sempre escondendo bem aí, mas está com prazo apertado. E tem o Carrascal, que jogou no Colombiano, está no Dinamo de Moscou, atualmente está no Dinamo de Moscou e tem 27 anos, participações constantes até na seleção colombiana. Então o Flamengo tem bastante interesse, é um jogador que pode fazer o lado, pode fazer por dentro ali também, seria tal reserva para o Arrascaeta, mas é um investimento que pode beirar ali uns 12 milhões de euros. Então o Flamengo já negocia com o Dinamo de Moscou, está até otimista em relação à contratação. A questão é o prazo, não sabe se vai conseguir até terça-feira para a inscrição no Mundial de Clubes. Então a gente tem que ficar atento em relação a isso. O Flamengo corre contra o tempo, podemos dizer assim, mas também se pesar demais o lado financeiro, ter que pagar muito mais, o Dinamo de Moscou esticar muito a corda para que o Flamengo leve o Carrascal, aí pode ficar para depois do Mundial, porque financeiro é financeiro, pesa muito para clube sul-americano. Nesse sentido é diferente da balança do clube europeu. Mas o certo é, Jorginho está debaixo do braço e agora o Carrascal está na alça de mira do Flamengo. Aí, Bruno, eu só fico interessado. Para quem fala Tajeres, eu queria ver falar Carrascal. Eu quero ver. Estou muito ansioso para ver quando esse reforço possivelmente chegar ao Flamengo. Aí como é que vai ser a pronúncia. Então, é isso aí, nação. Mais um vídeo aqui para o canal, né? Flamengo anuncia oficialmente Jorginho aí, né? Como novo jogador do Flamengo. 3 anos de contrato aí, né? É um jogador que passou por vários grandes clubes da Europa aí, né? Então, ganhou a Eurocopa com a seleção da Itália, né? Como tem dupla nacionalidade brasileira e italiana aí. Foi considerado por muitos, né? Quando a Itália ganhou a Eurocopa, né? Que ele poderia ser até o melhor jogador do mundo naquela época, que ele ganhou a Eurocopa e Champions League no mesmo ano com o Chelsea e a seleção italiana. Ele chegou até a ser cogitado, né? Se eu não me engano, ele ficou na posição 3, né? Como o terceiro melhor jogador do mundo. Naquela época também, ele era considerado um dos melhores batedores de pênalti do mundo, né? Aquela paradinha que ele fazia, né? Aquele pulo no ar antes de realizar a cobrança de pênalti. Era considerado, sim, naquela época, o melhor cobrador de pênalti do mundo. E ele chega, obviamente, para agregar muito ao Flamengo, né? Sabemos que nesses últimos meses aí, né? Nos últimos meses aí, ele vem sofrendo com lesão no Chelsea, no Arsenal, quer dizer, desculpa, no Arsenal, rival do Chelsea, londrino. E acho que a questão é que todo mundo tem um receio, teoricamente, como que ele chega no Flamengo fisicamente. Porque, tecnicamente, sabemos que é um excelente jogador. Porém, fisicamente, a gente não sabe, né? Vai chegar no Flamengo e possivelmente vai fazer aqueles testes lá físicos lá, para saber alguns dados do próprio jogador. Depois vão pro gramado e realizar o primeiro treinamento. Espero que ele esteja bem fisicamente, né? Sabemos que
nesses últimos 6 meses aí de temporada aqui no Brasil é uma situação complicada. É um calendário muito apertado, jogo em 3 em 3 jogos, jogo em 3 em 3 dias. E tecnicamente é um cara fora de sério aqui no Brasil. Vai sobrar, mas fisicamente é um ponto que a gente tem que tocar, né? Então o Jorginho, sim, é o novo jogador do Flamengo. Com um meio de campo, com o Jorginho. Olha até anúncio aqui. O meio de campo com o Jorginho, De La Cruz, Arrascaeta, Gerson. É brincadeira. Pulgar, Alan. Pô, ela pegou pesado, né? Mas é isso aí, né? Então o meio de campo aí que é sim o melhor meio de campo da América do Sul, sem discussão nenhuma. Com todo respeito ao time do Palmeiras, mas não tem o que discutir, né? E é aquilo, vem muito para agregar, era o sonho dele jogar assim no Brasil. Concretizou o teu sonho, acho que o Flamengo era o time ideal para ele realizar esse sonho. E agora vamos esperar, né, quando ele vai estrear, né? Sabemos que ele estava recém-lesionado, fim de temporada lá, deve ter um período de pré-temporada para ele aqui, né, até se voltar ao ritmo normal, né, 100%, e agora é desejar felicidade e sorte para ele no Flamengo. Então deixa o seu like e tamo junto, hein?